Lei Complementar número 937, de 22 de dezembro de 2017. Altera a legislação distrital relativa ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS, e dá outras providências. O governador do Distrito Federal, faço saber que a Câmara Legislativa do Distrito Federal decreta, e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Esta lei complementar incorpora a legislação distrital relativa ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS, as alterações promovidas pela Lei Complementar Federal nº M57, de 29 de dezembro de 2016, a Lei Complementar Federal nº M16, de 31 de julho de 2003. Artigo 2º. A lista de serviços sujeitos à incidência do ISS, no Distrito Federal, passa a vigorar na forma do anexo único a esta lei complementar. Artigo 3º. A alíquota mínima do ISS é de 2%. Parágrafo 1º. O imposto não pode ser objeto de concessão de isenções, incentivos ou benefícios tributários ou financeiros, inclusive de redução de base de cálculo, ou de crédito presumido ou outorgado, ou sob qualquer outra forma que resulte, direta ou indiretamente, em carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima estabelecida no caput, exceto para os serviços a que se referem os subitens 7.02, 7.05 e 16.01 da lista do anexo único. Parágrafo 2º. É nula a lei, ou ato que não respeite as disposições relativas à alíquota mínima previstas neste artigo no caso de serviço prestado por estabelecimento localizado no Distrito Federal, a tomador ou intermediário localizado em outro município. Parágrafo 3º. A nulidade a que se refere o parágrafo 2º deste artigo gera, para o prestador do serviço, perante o Distrito Federal, o direito à restituição do valor efetivamente pago do imposto calculado sob a égide da lei nula. Artigo 4º. O serviço considera-se prestado, e o imposto, devido, no local do estabelecimento prestador, ou, na falta do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos de I a inciso 23, quando o imposto é devido no local. Inciso 1º. Do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço, ou, na falta de estabelecimento, onde ele esteja domiciliado, na hipótese de serviço proveniente do exterior do país, ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do país. Inciso 2º. Da instalação de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas, no caso dos serviços descritos no subitem 3.05 da lista do anexo único. Inciso 3º. Da execução de obra, no caso dos serviços descritos no subitem 7.02 e 7.19 da lista do anexo único. Inciso 4º. Da demolição, no caso dos serviços descritos no subitem 7.04 da lista do anexo único. Inciso 5º. Das edificações em geral, estradas, pontes, portos e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.05 da lista do anexo único. Inciso 6º. Da execução de varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer, no caso dos serviços descritos no subitem 7.09 da lista do anexo único. Inciso 7º. Da execução de limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.10 da lista do anexo único. Inciso 8º. Da execução de decoração e jardinagem, do corte e poda de árvores, no caso dos serviços descritos no subitem 7.11 da lista do anexo único. Inciso 9º. Do controle e tratamento do efluente de qualquer natureza, e de agentes físicos,
químicos e biológicos, no caso dos serviços descritos no subitem 7.12 da lista do anexo único. Inciso 10. Do florestamento, reflorestamento, semeadura, adubação, reparação de solo, plantio, silagem, colheita, corte, descascamento de árvores, silvicultura, exploração florestal e serviços congêneres indissociáveis da formação, manutenção e colheita de florestas para quaisquer fins, e por quaisquer meios. Inciso 11. Da execução dos serviços de escoramento, contenção de encostas e congêneres, no caso dos serviços descritos no subitem 7.17 da lista do anexo único. Inciso 12. Da limpeza e dragagem, no caso dos serviços descritos no subitem 7.18 da lista do anexo único. Inciso 13. Onde o bem esteja guardado ou estacionado, no caso dos serviços descritos no subitem 11.01 da lista do anexo único. Inciso 14. Dos bens, dos semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados, no caso dos serviços descritos no subitem 11.02 da lista do anexo único. Inciso 15. Do armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda do bem, no caso dos serviços descritos no subitem 11.04 da lista do anexo único. Inciso 16. Da execução dos serviços de diversão, lazer, entretenimento e congêneres, no caso dos serviços descritos nos subitens do item 12, exceto o subitem 12.13, da lista do anexo único. Inciso 17. Em que está sendo executado o transporte, no caso dos serviços descritos pelo item 16 da lista do anexo único. Inciso 18. Do estabelecimento do tomador da mão de obra, ou, na falta de estabelecimento, onde ele esteja domiciliado, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.05 da lista do anexo único. Inciso 19. Da feira, exposição, congresso ou congênere a que se refira o planejamento, organização e administração, no caso dos serviços descritos pelo subitem 17.10 da lista do anexo único. Inciso 20. Do porto, aeroporto, ferroporto, terminal rodoviário, ferroviário ou metroviário, no caso dos serviços descritos pelo item 20 da lista do anexo único. Inciso 21. Do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 4.22, 4.23 e 5.09 da lista do anexo único. Inciso 22. Do domicílio do tomador do serviço no caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito ou débito e demais descritos no subitem 15.01 da lista do anexo único. Inciso 23. Do domicílio do tomador dos serviços dos subitens 10.04 e 15.09 da lista do anexo único. Parágrafo 1º. No caso dos serviços, a que se refere o subitem 3.04 da lista do anexo único, considera-se ocorrido o fato gerador e devido, o imposto no Distrito Federal relativamente à extensão de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza, objetos de locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou não, localizado em seu território. Parágrafo 2º. No caso dos serviços, a que se refere o subitem 22.01 da lista do anexo único, considera-se ocorrido o fato gerador e devido, o imposto no Distrito Federal relativamente à extensão de rodovia explorada localizada em seu território. Parágrafo 3º. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no local do estabelecimento prestador nos serviços executados em águas marítimas, excetuados os serviços descritos no subitem 20.01 da lista do anexo único. Parágrafo 4º.
No caso dos serviços descritos nos subitens 10.04 e 15.09, o valor do imposto é devido ao município declarado como domicílio tributário da pessoa jurídica ou física tomadora do serviço, conforme informação prestada por este. Parágrafo 5º. No caso dos serviços prestados pelas administradoras de cartão de crédito e débito, descritos no subitem 15.01, os terminais eletrônicos, ou as máquinas das operações efetivadas, devem ser registrados no local do domicílio do tomador do serviço. Parágrafo 6º. Na hipótese de descumprimento do disposto no artigo 8º, caput, e parágrafo 1º, da Lei Complementar Federal nº M16, de 2003, o imposto é devido no local do estabelecimento do tomador ou intermediário do serviço, ou, na falta de estabelecimento, onde ele esteja domiciliado. Parágrafo 7º. Sem prejuízo do disposto no artigo 6º, caput, e parágrafo 1º, da Lei Complementar Federal nº M16, de 2003, na hipótese do parágrafo 6º, são responsáveis tributárias as pessoas jurídicas tomadoras ou intermediárias dos serviços, ainda que imunes, ou isentas. Artigo 5º. O artigo 92, inciso 5º, do Decreto-Lei nº 8/2, de 26 de dezembro de 1966, passa a vigorar com a seguinte redação. Inciso 5º. A prestação de serviços de transporte público coletivo de passageiros rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário, de natureza estritamente municipal. Artigo 6º. O Poder Executivo, no prazo de 180 dias contados da publicação desta lei complementar, deve encaminhar à Câmara Legislativa do Distrito Federal projeto de lei, disciplinando, em texto único, todas as normas sobre o ISS. Artigo 7º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos. Inciso 1º. A partir de 30 de dezembro de 2017, em relação ao disposto no artigo 3º, caput, e parágrafos 1º e 2º. Inciso 2º. A partir do primeiro dia do exercício subsequente ao da data de sua entrada em vigor, ou do 90º dia subsequente a esta data, caso este último prazo seja posterior, em relação ao disposto. Alínea A. No artigo 5º. Alínea B. Nos subitens da lista de serviço do anexo único, a esta lei complementar, que correspondem alterações e acréscimos promovidos pela Lei Complementar Federal nº M57, de 2016, na lista de serviços anexa à Lei Complementar Federal nº M16, de 2003. Alínea C. No artigo 8º, e inciso 2º. Inciso 3º. A partir da data da sua publicação, em relação aos demais artigos. Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 2.423, de 13 de julho de 1999.